naquela época, era o boom da psicanálise. Todo mundo fazia psicanálise a ponto de que você não faz psicanálise, você era lida como um sujeito de menor qualidade, menor envergadura, sabe? Porque você não faz psicanálise. Sim, chegou o momento de eu contar a minha experiência com o tarô, a minha experiência iniciática com esse instrumento para o autoconhecimento. E eu acho que não foi diferente, a motivação da minha aproximação com o tarô não foi diferente da maioria das mulheres, né? Pelo menos na idade que eu estava, 25, 26 anos, e eu queria me casar e o marido não aparecia. E eu me aproximei do tarô, fui fazer um curso, comecei a estudar, comecei a jogar o tarô para mim, e não deu 6 meses para que eu conhecesse meu marido, que hoje é pai dos meus filhos. É essa experiência que eu vou contar para você hoje. Não saia daí. E se você não me conhece, eu sou Cláudia Arrato, professora, psicóloga. Me tornei psicóloga por conta dos meus estudos com o tarô, taróloga esotérica de nascimento e fundadora da Escola de Tarô para o Autoconhecimento e criadora do protocolo da meditação laica educacional para a inserção da meditação nas escolas. Muito bem, eu acho que eu preciso colocar para você o contexto em que tudo aconteceu. Eu era recém-formada, minha primeira faculdade foi de educação física. Então, aos 21 anos, eu já era formada em educação física, batalhando por um trabalho, e consegui trabalhar numa academia de ginástica em Copacabana. Eu dava aula de ginástica de 7 às 10 da manhã. Morava na Tijuca e ia a Copacabana dar aulas. E de tarde eu trabalhava num banco, eu dava expediente de meio-dia às 6, porque eu precisava me sustentar. Minha família não era uma família rica, e éramos 3 mulheres e as 3 trabalhavam fora para ajudar a minha mãe viúva, né? Então eu tinha esses dois empregos. Até que um dia eu soube que estava aberto o concurso para professora de educação física no Pedro II. Soube, inclusive, de última hora. Eu fui me inscrever no último dia e fiz a prova e passei em 5º lugar. Fui logo chamada, então, de um dia para o outro, eu deixei de ter 2 empregos para ter um só e que me pagava a mesma coisa que eu recebia dando aula e trabalhando no banco. E naquela época eu também era noiva. E o meu noivado não andava muito bem das pernas. E eu pensando bem cá com meus botões, conversando bastante com o meu noivo, chegamos à conclusão que nós estávamos deixando aquele casamento ir no automático, sabe? Ele não estava assim muito bem fundamentado. Então decidimos nos separar. Vamos nos separar e vamos deixar para que o casamento na vida de nós dois aconteça quando a gente quiser de verdade. Terminamos, e aí eu pensei comigo, falei, gente, será que eu queria me casar para sair de casa? Será que o meu verdadeiro desejo é morar sozinha e ter minha própria vida? Conversei com a minha mãe me deu o maior apoio. Não, minha filha, acho que se você quer, vive essa experiência. E assim foi. Então, aos 24 anos de idade, eu era uma mulher que tinha o seu emprego, o seu salário, a sua casa, morava sozinha e eu tinha uma moto na época, tinha até o meu próprio transporte. E me cerquei de amigas na mesma situação. Éramos um grupo de amigas, mulheres também autônomas e independentes. Aí chega um momento, 24, 25, 26, 27 anos, eu falei, gente, seria legal encontrar alguém, né? Me casar, ter filhos. E essa situação era vivida também por esse grupo de amigas. O que acontecia? Nós tínhamos namoros sempre muito curtos. E o que era muito interessante, que nós comentávamos entre nós, era que quando a gente sentia que
o cara estava se envolvendo, que estava tudo indo bem, o cara sempre terminava com a gente, os namoros terminavam. E aí a gente começou a pensar, né? Poxa, era o assunto. Uma mulher autônoma, independente, assusta os homens, né? Isso, 1985, 1986, 87, né? Se até hoje a gente está brigando por igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, naquela época, gente, era muito assustador mesmo para um homem ele se aproximar de uma mulher que não dependia dele, que se quisesse, sairia do relacionamento quando quisesse. Né? Naquela época, as mulheres ainda viam nos homens e no casamento uma relação estável e protetora, porque ela sempre ganharia menos do que o homem e o homem sempre seria o par da relação que garantiria o sustento. Se um homem se visse diante de uma mulher que não dependeria dele para se sustentar, era uma relação muito ameaçadora para ele, né? E aí, naquela época, muitas amigas foram para a psicanálise, foi o boom da psicanálise também. Pensou até que se não foi por causa disso, né? Muita gente se psicoanalisando para saber o que estava acontecendo em tantos desencontros, né? E aí eu falei, bom, eu, não, pela minha própria natureza, eu não quis fazer psicanálise, não quis seguir esse caminho, para mim era um caminho muito lento, eu queria alguma coisa mais rápida, e pensei no tarô. Não quis ir uma cartomante porque eu pensei, se eu for uma cartomante e ela disser para mim algo que eu não queira ouvir, eu vou ficar muito impressionada. Então, eu vou fazer um curso de tarô. Nossa, me lembro até hoje, na Tijuca, tinha só um espaço esotérico perto da Praça Sans Pen, era uma coisa assim muito rara ainda, né? Hoje a gente tem muito, hoje é muito mais aberto esse campo, mas na época não. E aí eu fui fazer o curso de tarô e comecei a jogar tarô para mim, né? E joga tarô para mim e nada, né? Cadê o endereço? Não tinha nada óbvio, né? Uma coisa tão hermética, tão fechada, tinha um trabalho enorme para você interpretar aquelas cartas, né? E o endereço do príncipe não aparecia. Então, assim, quando eu estava meio quase que desistindo, imagina, eu no meio dessa mulherada aprendendo a jogar tarô, a mulherada fez fila para eu jogar, para eu tirar o tarô para todo mundo, né? Então, quando eu estava quase desistindo de querer encontrar o meu príncipe ali, as meninas me davam feedback. Cláudia, porra, você jogou um tarô, cara, aquilo que tu disse aconteceu. Nossa, que coisa. E aí eu falava assim, cara, pô, se eu tô acertando para elas, vou acertar para mim também, né? Então, insiste. E nessa de insistir, quem insistia em sair em todos os meus jogos era um específico arcano maior do tarô. Chegava a ser assustador. Eu jogava diferentes tiradas, tirada 3 cartas, tirada cruz celta, tirada mandala, tirada um monte de jogos, e sempre que aquele arcano não tinha aparecido até a última carta, na última carta ele aparecia. E era o arcano da imperatriz. E eu olhava aquilo e falava, gente, eu sou a própria imperatriz. Eu sou aqui dona do meu nariz, tenho aqui o meu reino. Olha o meu reino aqui, ó. Moro sozinha, tenho minha casa, como meu arroz integral, tenho meu carro, minhas amigas. Então, não me trouxe nada de diferente. E a carta saía, e a carta saía, e a carta saía. Aí eu comecei a estudar mais, né? Pô, vamos ver, vamos ver o que quer dizer essa carta. E conforme eu fui lendo, na época eu usava o tarô mitológico, que é o que eu recomendo até hoje para iniciar todo mundo, porque ele não traz uma palavra, né? Se ficar numa palavra, você olha a palavra, você acerta ou não acerta com o que você está sentindo e você esquece e diz, esse baralho não adianta nada, não serve para nada, ou então você acha que você não serve para ler o tarô. O tarô mitológico não, o tarô traz a história de um mito. Então,
esse mito, ele tem uma descrição mais ampla da energia que aquele arquétipo contém. E a carta da Imperatriz fala da Deméter, que era a mãe de Perséfone, a deusa da terra, a deusa que ela é farta porque ela é como a terra, é ela que traz o alimento, as colheitas, né? A deusa da agricultura, da fartura. E com a sua analogia ao elemento terra, que por sua vez é receptivo, acolhedor, passivo e que não escolhe semente para nutrir. A terra nutre incondicionalmente. Ela tanto pode fazer brotar a roseira mais linda do mundo, como faz brotar a erva daninha. Eu caiu todas as fichas. De repente, todas as fichas caíram, porque eu falei, gente, eu não sou nada receptiva, nada passiva, menos ainda acolhedora. Para você ter uma ideia, quando eu saía com alguém, com um date, né? Estava saindo com um amigo ou com um pretendente, nas primeiras vezes, eu eu não me permiti entrar num restaurante com ele de mão dada com ele. Se ele quisesse me dar a mão, eu não. Aqui eu não vou te seguir. Nós vamos andar lado a lado. Somos iguais. Sentava na mesa para jantar, dividíamos a conta. Eu não deixava ele pagar a conta para mim. Não, imagina, me submeter. Era uma ordem cultural da época, sabe? As mulheres quererem ser respeitadas na sua autonomia e na sua independência. E sair de uma história matrimonial de submissão e de aceitação. Então, pelo próprio movimento que eu tinha feito na minha vida, de ir morar sozinha, de ter a minha casa para viver os meus valores, me levou também a endurecer bastante, sabe? Não, olha só, não serei submissa. Se você quiser namorar comigo e ficar comigo, você respeita os meus desejos, as minhas vontades, os meus momentos, o meu ritmo, o meu tudo. E aí eu percebi que a minha energia, a energia que eu expressava, era muito mais a de um imperador do que de uma imperatriz. Passei uma noite inteira revendo os meus últimos relacionamentos e eu chorava, porque eu via, cara, eu falei, nossa, como, sabe, assim, como eu fui dura, né? Como eu fui dura, como eu fui, assim, antipática, né? No sentido de não ser nada simpática mesmo, né? Com tantos, né? Com alguns homens, não tantos, né? Parece até que eu fiquei namorando uma fila, mas aquela sensação de que, né? Era um, outro, e o outro ia, e, e eu com esse comportamento tão avesso a uma união. Conclusão. No dia seguinte, eu acordei uma lady. Mas o mais interessante é que não foi uma lady assim, no sentido de que eu me tornei uma moça, no sentido de performar, sabe? Aquela coisinha delicada. Não foi isso. Foi uma catarse mesmo. Durante aquela noite eu chorei porque eu vi que eu estava me comportando de uma forma avessa ao que eu estava sentindo, pois que o arquétipo da imperatriz estava mostrando uma energia minha, da minha psique. Era um arquétipo do feminino da minha psique que inclusive estava movendo aquele desejo de encontrar um homem, um parceiro na minha vida, um companheiro. Porque se eu não tivesse aquela energia em mim, meus desejos não seriam esses. Né? Eu estaria buscando, na época, fazer um mestrado, de repente, uma bolsa de estudos fora do país, mas não foi.
Na época, o que o tarô mostrou é que o arquétipo que estava vibrando em mim, pulsando na minha psique, era o da imperatriz, de ser essa, de ter essa energia mais receptiva, mais passiva, que escuta mais, que acolhe, que busca conhecer o outro e não ficar disputando feitos, né? E aí não levou 6 meses para que um encontro se desse e eu visse aquele encontro, eu visse naquele encontro um homem, né? E ouvisse e visse e me permitisse me encantar por ele e não ficar disputando quem sabia mais ou quem podia mais ou quem pagava a conta. Acabei por me casar com ele e hoje ele é o pai dos meus 2 filhos. E foi uma história muito bonita, muito bonita. E realmente, assim, eu conheci o lado imperatriz, né? O lado feminino que acolhe, que é receptivo e que permite essa troca, né, energética, aonde, na medida em que você realmente se alimenta o outro e o outro te alimenta, não tem como a prosperidade e a fartura não surgirem, né? Foi uma época muito bacana da minha vida. E a partir daí, eu falei, gente, esse processo foi terapêutico e a jato, porque, como eu disse naquela época, era o boom da psicanálise. Todo mundo fazia psicanálise a ponto de que você não faz psicanálise, você era lida como um sujeito de menor qualidade, menor envergadura, sabe? Porque você não faz psicanálise. E o que eu via era que as pessoas psicoanalisadas, que inclusive era bem escancarado que a pessoa era psicoanalisada, porque essa pessoa ela sabia contar muito bem, descrever assim muito bem os motivos pelos quais ela se comportava daquele jeito, ela tinha aquele temperamento mas ela não mudava em absoluto, né? Por exemplo, no meu meio, uma dessas amigas psicanalizadas conseguia explicar exatamente qual era o porquê que ela agia dessa maneira, o porquê que o homem se assustava, o tipo de criação que esse homem teve, o pai e a mãe, né, a educação, o macho alfa, né, e a mulher, então, que também é autônoma, independente e que, sabe, não vai se submeter. Então, por quê? Porque viu a mãe se submeter ao pai e o pai assim, assado. Então, era uma explicação, olha, mas era assim uma leitura enciclopédica, né, dos motivos pelos quais ela se comportava assim e quem quer que passasse na vida dela se comportava de um outro jeito, né? As pessoas se defendiam, né? Quando as pessoas discordavam, elas estavam se defendendo. Ah, isso é defesa sua. Então tinha assim, era uma série de jargões da psicanálise muito usados naquela época, mas o que eu pude constatar é que as pessoas se explicavam muito bem, mas não resolviam a questão, né? Não mudavam o seu comportamento, não resolviam a questão. E eu vi o que aconteceu comigo. E também percebi que o que aconteceu comigo foi porque eu me permiti aquele estudo e aquele contato com o que aquela energia representada naquele arquétipo e naquele arcano do tarô fez contato e revelou em mim. Eu me permiti esse contato com aquele significado daquela carta, que também era diferente de eu ler o jogo para as outras amigas. Porque quando eu lia para o jogo, por exemplo, se alguém tivesse lido para mim aquele meu jogo, iria dizer: ah, você está num momento muito bom para encontrar alguém, um momento fértil, um momento de grande criatividade,
né? Um momento que você pode tocar projetos seus, porque a Imperatriz também é uma coisa, né, de fartura, de abundância, né? De tudo que você quer realizar, você consegue. Então eu teria tido esse tipo de leitura. E eu realmente, naquela época, poderia realizar o que eu quisesse. Se eu quisesse, como já falei, estudar fora, eu iria. Se eu quisesse ter uma experiência de morar em outra cidade, eu poderia. Se eu quisesse, como eu estava na época, inclusive, querendo morar em Visconde Mauá, né? Como professora, podia condensar o número de aulas num determinado período da semana e esticar 3 dias, né, da semana, ter o meu período de planejamento de aulas e correção de provas e essas coisas, numa casinha lá em Visconde Mauá. Então eu podia fazer o que eu quisesse. Se alguém lesse aquela carta para mim, ia dizer, ah, tá, mas e o príncipe? Né? Ah, e você está num momento muito propício para encontrar alguém. Uhum. Aí eu ia sair de lá igual, esperando encontrar alguém. Mas o encontrar alguém dependia de eu mudar a minha percepção do outro, né? Dependia de eu deixar expressar aquela energia feminina que eu estava trazendo dentro de mim. E isso faz toda a diferença. Depois dessa hipótese que eu estou falando aqui para vocês, que faz toda a diferença você interpretar o seu próprio tarô, o seu próprio jogo, as próprias cartas, eu fui checando mais tarde. Durante muito tempo, primeiro eu aprofundei os estudos do tarô, porque nessa época, olha ainda o que acontece. O marido que me chegou perguntou para mim se eu toparia ir com ele fazer o MBA em outro país, que ele queria dar um gás na carreira dele, ele estava se casando comigo, ele era um cara que gostava muito de viajar, e nós íamos nos casar, ter filhos, ele queria dar um upgrade na carreira dele para ele poder ter recursos para continuar sustentando a família e continuar fazendo as viagens que ele gostava de fazer. Então ele perguntou para mim se eu toparia pedir uma licença sem vencimento no meu trabalho para acompanhá-lo, né, onde quer que ele conseguisse uma universidade para fazer o MBA dele. E eu, movida pelaquela energia imperatriz, falei sim, claro, eu topo, vou dar maior apoio a você. E assim foi, né? E ele conseguiu uma universidade na Inglaterra e eu fui muito feliz porque tudo aquilo que eu estava lendo e estudando a respeito do tarô, as referências eram todas inglesas. Os autores dos maiores livros eram ingleses. Né? Eu lia muito John Fortune, de uma sociedade, era Inner Light Society, na Inglaterra. Então, eu ainda coloquei para ele, ó, eu vou, mas quero te dizer logo que você vai estudar na universidade e eu vou estudar nessa sociedade esotérica, combinado? Combinado. Então, daí eu fui para a Inglaterra e fiquei lá um ano aprofundando meus estudos sobre o tarô. Fui fundo na mitologia, fui fundo na teosofia, fui fundo nas religiões, nas diferentes religiões, estudei a Sociedade Teosófica, Blavatsky, os Rosa Cruzes, Aleister Crowley, todos assim os bruxos, né, do final do século XIX, início do século XX, lá pelos 1900, né? E estudei todo mundo, fui fundo e realmente, e cheguei a Torá. E cheguei a Torá, a Cabalá, conforme vocês têm aqui, em algum lugar aqui, eu vou pedir para colocar o vídeo A Origem do Tarô. E a descoberta de que os arcanos maiores do tarô retratam arquétipos da nossa psique, que vão muito além só do arquétipo do papai e da mamãe, com o suporte de Jung, que também entendeu que haviam mais arquétipos na nossa psique do que apenas o papai e a mamãe. Com esse estudo todo, eu entendi o que é ser humano sobre a face da Terra. Porque, na verdade, a Cabalá, com a sua estrutura da árvore da vida, ela tem a estrutura do Adam Kadmon,
que é a estrutura do ser humano. Então, nesse planetinha, nesse sistema solar, o arquétipo humano é o arquétipo dessa nossa raça nesse planeta. O que, por exemplo, em Arcturus, os arcturianos, eles não têm orelhas, porque eles falam por telepatia, eles não precisam das orelhas. Então, o arquétipo de um arcturiano é diferente do Adam Kadmon, que é o arquétipo do humano. Então, todos nós temos 2 olhos, nariz, boca, mãozinhas, cabelo, perninhas, né? Ouvidos para ouvir, olhos de ver, porque somos humanos. E nessa trajetória humana sobre a face da Terra, a gente tem um propósito, que é evoluir, que é ascender em consciência, justamente ganhar consciência do que é ser humano neste planeta, nesse sistema solar. Você imagina isso? Em 1989. Eu falei, nossa senhora, mas então eu entendi tudo. Eu entendi o que é ser humano. Vou fazer a faculdade de psicologia, porque eu quero saber o que a academia está dizendo dessa mente humana, dessa psique humana. E foi aí que eu, ao retornar ao Brasil, fui à faculdade de psicologia e me formei como psicóloga. E pude unir a estrutura da ciência, né, com o conhecimento esotérico. E posso dizer para você que o que a ciência me deu foi um instrumento de construção e organização de um conhecimento. Mas tudo que eu aprendi na faculdade de psicologia nunca superou o que eu aprendi do ser humano com a leitura do tarô para o autoconhecimento. Mas essa união entre o que eu aprendi da psicologia e o que eu trago de conhecimento do tarô em termos esotéricos é o que resultou na criação da Escola de Tarô para o Autoconhecimento, que ensina você a ler o seu tarô, para que você tenha essa experiência terapêutica de contato com a energia psíquica que o tarô mostrar para você, que está disponível para você no momento. Isso faz toda a diferença. Por isso, depois de uns primeiros anos que eu comecei a jogar tarô para as pessoas, né, já com essa pegada, com essa leitura, eu dizia para as pessoas assim, olha, eu vou jogar tarô para você, mas volta daqui a 2, 3 meses, que é para a gente ver se o seu tarô andou. Porque se continuarem saindo os mesmos arquétipos, sabe, numa posição um pouquinho diferente, mas acaba que a mensagem é sempre a mesma, é sinal que você ainda não permitiu, não deu passagem para essa energia psíquica que está aí bombando, vibrando dentro de você. Mas fui frustrada, porque as pessoas invariavelmente chegavam para querer saber o que ia acontecer na vida delas, e quando eu não dizia, né, não previa, eu dava dever de casa, né, eu dava o caminho, olha, o caminho é esse, era a taróloga que era ruim. A taróloga não é boa porque ela não diz o que vai acontecer. Então, eu parei de jogar tarô e passei a ensinar o tarô para as pessoas. E a minha maior batalha é justamente convencer você que ler o tarô não é uma questão de ter dom. Qualquer um pode ler o tarô, desde que seja orientado de como fazer essa leitura. E foi aí, então, que eu deixei de ser a taróloga, que lê o tarô, para formar você como um tarólogo, uma taróloga do autoconhecimento, para que você possa ser o seu terapeuta de bolso.